Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tudo certinho com todo mundo aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de falar. Vocês falam? Quem aí fala bastante? Ou não estão falando? Vamos lá, gente. Ó, já comenta, já dá um like também. Pode compartilhar também, né? Pode compartilhar. E se ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever também. E o tal do sininho? Pode ativar o sininho também. E pode falar aqui comigo. Gente, por que eu escolhi esse tema para a gente conversar um pouquinho hoje? Será que estamos falando? Será que estamos conversando com a gente mesmo? O que a gente tem falado? A forma como estamos falando está sendo assertiva? Estamos direcionando da melhor maneira o que a gente quer falar e como a gente quer falar? O que acontece com a grande maioria das pessoas, e eu me incluo sempre nessa grande maioria das pessoas? Às vezes a gente cansa. Sabe quando cansa? E daí você fala assim: quer saber? Eu não vou falar de novo, não vou falar de novo. Frase de mãe, né? Eu tô cansada, eu já falei 1000 vezes isso pra você. Isso não acontece? Acontece. Acontece com a gente também, independente de ser mãe ou não. A gente cansa de falar e muitas vezes de cansaço a gente vai deixando de falar algumas coisas. Coisas importantes, coisas relevantes, coisas que podem ter um significado e mudar o andamento, a linha da nossa vida. E a gente não fala. Como que é para você aí do outro lado falar o que sente, falar o que tem vontade, falar o que gosta, o que não gosta, simplesmente falar? Vocês falam tudo o que vocês pensam? Vocês falam tudo o que vocês têm vontade? Claro que a gente sabe que tem coisas que a gente não deve falar, tem coisas que a gente deve pensar, tem coisas que a gente deve guardar com a gente, mas não é sobre isso que eu tô falando, não é sobre opiniões, julgamentos, etc. Não, eu tô falando de falar coisas interessantes, importantes. Quando a gente pensa na questão se eu estou falando, eu preciso sempre analisar uma questão, eu preciso sempre analisar uma coisa que é o quê? Como é que está sendo a minha vida, com o que eu estou sentindo. Isso tem a ver com o que eu tenho deixado de falar ou com o que eu estou falando? Quando a gente se cansa, às vezes a gente não quer falar. Às vezes a gente não quer falar com ninguém. Às vezes a gente paga para não falar. Vocês já ouviram essa frase? Gente, eu estou pagando para não ter que conversar com ninguém. E quando você chega no trabalho que você tá muito assim, a fim de ficar quieta, e vem uma pessoa mega feliz. Bom dia, que não sei o que, não tem? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo. Se bem que eu sou a pessoa ao contrário, sabe? Eu sou a pessoa que vai lá e fala bom dia. Não porque, nossa, eu tô sempre super mega feliz, não é isso não. É que de manhã, normalmente, eu sou muito mais alegre, feliz, empolgada. Mas brincadeiras à parte, gente, é uma reflexão mesmo que eu queria trazer aqui para vocês sobre essa questão de falar. Eu vejo muito que às vezes a gente cansa de falar, né? E a gente para de falar. A gente vai pensando que, não vou falar não. Quer saber? Não vou falar sobre isso não. Agora eu não vou falar. Você já falou uma, duas vezes, com o marido acontece isso, com o filho acontece isso, com mãe, com familiares, né? No trabalho, com sogra, com tantas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes a gente vai deixando de falar as coisas. E sabe o que começa a acontecer? Vira um hábito engolir, vira um hábito se fingir, vira um hábito aceitar sem falar o que pensa. Então, eu acho muito interessante a gente fazer essa reflexão, parar e pensar um pouquinho se nos últimos tempos eu tenho falado tudo que eu gostaria de falar para as pessoas com quem eu convivo, para as pessoas que são relevantes para mim. Eu tenho engolido muita coisa, eu tenho deixado de falar muita coisa. Como é que está sendo isso para mim? É
importante, gente. Sabe por quê? Isso faz parte da nossa vida, da nossa saúde mental, isso é importante para a gente cuidar das nossas emoções, sabe? Realmente falar o que é importante. E às vezes, em alguma situação, não dá para falar, né? Tem coisas que a gente prefere ou é muito mais coerente deixar para depois. Mas se a gente se a gente vai deixar para depois, vamos realmente deixar para depois, mas não deixar esse depois virar nunca? Se eu não falei naquele momento, tá tudo bem. Talvez eu senti que não era o melhor momento de falar. Talvez eu percebi que não seria tão coerente eu falar naquele momento. Então eu vou lá e penso, vou deixar para depois. Ok, tá tudo bem. Mas e depois? Quando que é esse depois? Esse depois é quando você já está saturada? Esse depois é quando você explode? Esse depois é quando você surta? Aí que vira esse depois? Não, 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 não. Se eu deixo alguma coisa para depois, eu preciso fazer depois. Mas qual é o prazo de um depois? Qual é o limite de um depois? Quando seu filho está aprontando numa festa e tem muita gente, você não quer, e sabe aquelas mães que falam, em casa a gente conversa, depois a gente conversa? Quando que é esse depois? Ou então quando você está insatisfeita com alguma coisa em relação ao seu casamento, relacionamento de um modo geral, e às vezes você não fala para preservar, para cuidar daquele momento, e daí você pensa, outra hora eu falo isso, outra hora eu vejo isso, outra hora eu converso sobre isso. Essa outra hora é quando? O seu depois é quanto? Vamos parar para pensar um pouquinho que se eu deixo para depois, o que eu não estou falando, esse depois precisa acontecer. Porque muitas vezes o deixar para depois vira nunca, vira deixar para lá. E é esse deixar para lá que na verdade a gente não está deixando para lá, a gente está aqui, ó, engolindo, trazendo para a gente, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para o nosso coração. Isso vai virando mágoa, isso vai virando tristeza, isso vai virando raiva, e em algum momento isso se transforma em qualquer outra coisa que, na maioria das vezes, não é algo tão legal. Então, vamos falar. O tema é a importância de falar. Você tem falado? O que você não fala? E quando a gente fica sem coragem de falar, já aconteceu? Sabe quando você pensa assim, nossa, queria ter falado mais coisa, mas fiquei sem coragem. Queria ter falado muito mais, mas não consegui. Nossa, mas veio até aqui para eu falar e eu não falei. Já aconteceu? Gente, se veio até aqui, talvez não era para falar, né? Mas é sempre importante a gente ter consciência, ter maturidade, a importância da gente se conhecer muito bem e daí sim a gente ir lá e falar. O que eu deixei para falar depois, eu ter um critério dentro da minha cabeça, quanto tempo vale esse meu depois? Esse meu depois é quanto? É uma semana? Esse meu depois é já no dia seguinte? Esse meu depois é um mês depois? Não. Quando eu penso, vou deixar para depois, quando que é o meu depois? Vou deixar para lá? Vale a pena deixar para lá? Vou deixar quieto? Quer saber? Deixa quieto. Vale a pena deixar quieto? Então, essa reflexão é importante. A gente parar, pensar e fazer. Às vezes, com colegas de trabalho, a gente vai deixando para depois, deixando para lá. Em casa, a gente também faz isso. E eu tô até olhando assim, pensando, né? E como que isso fica aqui dentro da gente? O que tanto eu tenho guardado aqui comigo que eu não falei, que eu deixei para lá e voltou para mim, que eu deixei para depois e voltou para mim, que eu deixei quieto e voltou para mim. O que a gente deixa quieto para os outros, muitas vezes dentro da nossa cabeça, gente, mas faz um barulho. Quando eu queria tanto falar alguma coisa para aquela pessoa, né?
daquela situação, referente àquele acontecimento, e daí eu penso, quer saber, deixa quieto isso, não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa seara, não vou entrar nesse assunto. Só que não fica quieto não. Isso, fica martelando a nossa cabeça. Então a gente deixou quieto para as pessoas, para alguma situação, mas dificilmente isso não faz um barulho interno muito grande dentro da gente. Então, gente, vamos lá. Vamos falar. E sabe uma coisa que é muito legal e muito interessante também? Vale essa dica. Falar sozinho. Sabe, quando a gente é criança, a gente fala muito sozinha, né? Eu, pelo menos, falava muito sozinha. E depois de adulto, muitas vezes a gente vai perdendo isso até por não ter lugar, né? Pra você ficar falando sozinha, né? Pra não ser taxada de louca ou qualquer coisa do gênero. Mas vale muito a pena, de vez em quando, a gente falar com a gente mesmo em voz alta. Sabe, no carro, no banheiro, quando você tá sozinho em casa, andando pra rua, sabe? Falar, ter aquela conversa com você. Falar o que você anda pensando em voz alta para você mesmo. Falar o que você precisa fazer. Falar o que você precisa deixar de fazer. Vale muito a pena a gente conversar com a gente mesmo. Sabe, se olhar no espelho e falar, comentar. Às vezes até ensaiar o que você vai falar para outra pessoa. Mas se ensaiar, fala. Porque tem gente que ensaia e não consegue falar. Então a gente precisa criar o hábito, ter a rotina, ter o entendimento, a consciência de que falar é importante. Sim, em alguns momentos eu vou guardar comigo? Vou. É mais coerente, é mais conveniente? Sim. Mas vamos avaliar bem direitinho isso, se realmente eu posso deixar para lá, se realmente eu posso deixar quieto, se realmente eu posso deixar para depois. Porque se não, vamos falar. Falar, blá, 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 blá. Vamos falar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui comigo se vocês falam tudo que sentem. Sabe aquela pessoa que não tem papas na língua? Quem aí é essa pessoa que não tem papas na língua? Quem é a pessoa que fala sem pensar nas consequências? Quem é a pessoa que, foi colocando muita coisa aí dentro dela e não falou? Não falou. Ou pior, sabe o que às vezes acontece? A gente não fala na hora certa, a gente deixa para depois, o depois nunca chega, e daí tem uma hora que a pessoa despeja, ela abre isso aqui, e sai. Da pior maneira, mas sai. Que daí ali ela fala o que não deve, fala o que deve, fala o que gostaria, fala o que não gostaria. Então, essa não é a melhor forma. Para não deixar acontecer isso, vamos falar. Se eu tô deixando para depois, que esse depois chegue, que eu avalie quando vai ser esse meu depois e fale. Fale para quem tiver que falar, analise, fale da melhor forma, fale com coerência, com delicadeza. Seja sutil nas suas falas, seja elegante nas suas falas, mas fale. Vamos falar. É importantíssimo que a gente fale, que a gente fale, que a gente fale, que a gente fale. E falem aqui pra mim o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, tudo de lindo pra todo mundo que tá aí do outro lado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!